vivem apaixonados, e o Crowley, com aquela mania dele de não saber o que fazer com o dinheiro, resolve o quê? Passear pelo mundo novamente, tá? Assim como ele fez antes. Pega a Rose e eles partem, fazem uma longa viagem pela China, pela Índia, passam lá pelo Canal de Suez, visitam um pouco o Egito e vão parar em 1904. Olha a viagem, eles começam a viajar em agosto de 1903. Em março de 1904, eles chegam no Egito. E o Crowley, até então, sem grandes assim, planos sobre o que fazer, resolve fazer uma brincadeira com a Rose e faz uma invocação a Iao. Iao é um suposto deus gnóstico, sendo que Iao são dentro da doutrina telêmica, são as iniciais de Ísis, Apófis e Osíris, deuses gregos, deuses egípcios. Faz um ritual do inascido, executa um ritual do inascido. Esse ritual do inascido está dentro do Liber Samek do Crowley. E a ideia toda desses rituais é fazer aparecerem silfos para alegrar a sua esposa. Ele apenas queria fazer com que silfos aparecessem para Rose Edith Kelly. Muito bem. Naquela ocasião, o Crowley apelidou a Rose de Ouarda, que segundo Crowley é a palavra árabe para vidente. Papo vem, papo vai, ritualzinho aqui, ritualzinho lá, nada acontece, até que a Ouarda, ou a Rose, fala o seguinte: você ofendeu Horus. Horus está ofendido por você. E, ao mesmo tempo, isso para encurtar muita história, tá? Propõe que Crowley execute um ritual indicado por ela, sendo que ela nunca tinha tido, segundo esses relatos todos, viu, Marcelo? Marcelo e demais. Esses relatos todos vêm conforme o Crowley, que o Crowley é a única pessoa que tem o relato a respeito desse fato. Tá? Então, certamente está misturada aí ficção e imaginação do Crowley e um pouco de realidade. Esse ritual passado pela Rose é, de certa forma, guardado pelo Crowley. Ele, antes de se submeter a esse ritual, ele indaga a Rose sobre pontos relacionados à magia, do tipo, qual a cor do fulano, qual era o símbolo que fulano tem, você sentiu algum tipo de cheiro, e blá blá blá, várias perguntas, dezenas de perguntas, para que, como o Crowley tinha todas essas associações de cabeça, ele quer testar para ver se não é algum tipo de brincadeira, algum tipo de farsa da própria Rose. E segundo Crowley, no relato dele, a Rose passa em todos os testes. E ele, exagerado como sempre, diz o seguinte: a chance de ela conseguir acertar tudo isso sem saber esse conhecimento é de 1 em 1 bilhão. Então ele passa a acreditar, segundo o relato dele, que esse ritual é um ritual verídico. Então, no equinócio da primavera, lembrando que é hemisfério norte, tá? Então o equinócio de primavera é por volta de 23, 24, 22 de março. Ele executa esse ritual e, em seguida, a Rose passa algumas instruções para ele, no sentido de que ele deve se posicionar em determinado local, sempre ao meio-dia, em 3 dias consecutivos, e durante 1 hora vai ser ditado para ele algum tipo de texto. Então, nos dias 8, 9 e 10 de abril, isso para resumir a história, viu, Marcelo? 8, 9 e 10 de abril, o Crowley se posiciona e ele, pelo canto da vista, enxerga o que ele diz ser um sujeito alto, moreno, vestido uma traje sumeriana, que dita para ele os 3 capítulos do que vem a ser o livro da lei, o Liber Alvel Legis, que é, segundo os telemitas, o livro que funda a religião de Telemann. Muito bem, o Crowley pega esse livro, guarda. É importante dizer que naquela época a Rose estava grávida. Ela dá à luz a uma criança em julho, essa criança morre, e depois ela dá à luz a outra criança em 1906. Não, essa criança nasceu em 1904,
morreu em 1906. Deixa eu ver aqui que eu anotei. Eu anotei aqui porque tem o nome da criança que nasceu em 1904, em julho de 1904. O nome da criança era Nuit Ma Ahator Ekat Safo Jezebel Lilith Crowley. Tem um biógrafo do Crowley, se não me engano, não sabe, dizendo que a criança morreu porque não suportou o nome. Não é uma piada de mau gosto, né? Mas ela, com menos de 2 anos de idade, falece de tifo. Depois ele tem outro filho com a Rose Kelly. Ainda em 1904, o Crowley parte para Paris, e lá ele se envolve numa pequena confusão e ele entende que a grande loja francesa da maçonaria é uma loja regular. E ele é iniciado na maçonaria. Então ele, sempre muito rápido, muito perspicaz, ele consegue ser iniciado aprendiz em outubro de 1904, passado a companheiro em novembro de 1904 e elevado a mestre em dezembro de 1904. Se tem algum maçom aí escutando, além de nós, escutando essa conversa, a gente sabe que os termos brasileiros são iniciado, elevado e exaltado. Mas lá na maçonaria inglesa é iniciado, passado a companheiro, para depois ser elevado a mestre maçom. Então é elevado a mestre maçom em dezembro de 1904, o Crowley. Em 1907, ele segue nessa jornada dele, continua casado com a Rose. Eles vão se separar, se divorciar em 1910. Mas em 1907 ele funda com aquele que o iniciou na Golden Dawn, o apresentou ao Matters na Golden Dawn, George Cecil Jones, que também havia se retirado da Golden Dawn. Ele funda a AA, Astro Argentum, Astro Argon. Existe uma série de alcoólitos anônimos, né? Alcoólitos anônimos. Existe uma série de nomes que são atribuídos ao acróstico AA, tá? Mas assim, para ser um pouco mais direto e simples, considere como sendo Astrum Argentum ou Estrela de Prata, uma ordem fundada por Crowley para substituir a Golden Dawn. Também no mesmo modelo, tinha 3 seções, mais externa, interna e dos mestres secretos, com um número parecido de graus, com títulos dos graus eram muito parecidos, enfim, é um modelo da Golden Dawn que foi assimilado pela AA de Crowley, sendo que o modelo da Golden Dawn também não é um modelo original, ele assimilou muito da sua estrutura à Societas Rosicruciana em Anglia. Já teve gente aqui falando sobre ela, né? Enfim, desculpe. Em 1910, 1912, o Crowley é iniciado na Ordem do Tempos Orientes pelo Theodor Ross. A gente teve a oportunidade de falar bastante sobre essa ordem na nossa outra live. Mas nesse momento da vida do Crowley era interessante porque ele estava um pouco já impressionado com sua revelação obtida no Cairo, estava publicando os rituais da Golden Dawn dentro do seu periódico Equinócio e queria algum tipo de organização que desse, assim, digamos assim, pudesse apresentar ao mundo aquela doutrina chamada Telemann. Um pouco adiante, quando eu falar sobre a obra do Crowley, eu falo mais ou menos sobre Telemann, o que é, basicamente. E ele vê na Ordem do Tempos Oriente a oportunidade de divulgar essa doutrina. E quando eu falo também ele iniciado na Ordem do Tempos Oriente, não entenda isso como sendo o líder da ordem, encontra o Crowley e coloca-o sob um ritual, faz uma iniciação propriamente dita. O Theodor apenas emitiu uma patente, dando ao Crowley a representatividade da UTO para a Inglaterra e países da língua inglesa. O Crowley acha tudo aquilo muito interessante, mas irrompe na Europa a Primeira Guerra Mundial. E o Crowley, não sei se propositadamente ou por algum outro motivo que eu não saiba, ele se muda para os Estados Unidos. Então a guerra acontece a partir de 1913 e ele vai para os Estados Unidos e passa a morar nos Estados Unidos. De 1913 até 1918, praticamente, ele vive nos Estados Unidos. E tem tantos acontecimentos que ocorreram nesse período da vida dele
que o Tobias Shorten, que é um dos biógrafos do Crowley, publicou um livro especificamente falando sobre Aleister Crowley na América, onde ele conta a saga. Mas, assim, para fazer um resumo bem grosseiro a respeito desse período na América, o Crowley tenta estabelecer a Ordem do Templo Oriente, faz uma série de conchavos, não conchavos, uma série de contatos maçônicos que ele tenta porque quer ser reconhecido como maçom de alto grau nos Supremos Conselhos que tem nos Estados Unidos, não consegue nada disso. Em 1915 ele passa a ter um relacionamento com uma garota chamada Jane Foster, que ele batiza a garota como Soror Hilarion. E, segundo os relatos, até do próprio Crowley, foi uma das grandes paixões, talvez a maior paixão da vida dele, a Jane Foster. E ele planejava ter um filho com essa garota. Tenta ter o filho, acha que a garota está grávida, mas acaba se frustrando e não acontecendo a gravidez. Ocorre que 9 meses, aproximadamente 9 meses, depois dessa tentativa de engravidar a Jane Foster, o Crowley se encontra com um discípulo chamado Charles Stanfield Jones, e esse, que era um neófito da A, neófito é um grau, o primeiro grau da A, sem contar com o grau de probacionista, que é anterior ao neófito. Esse rapaz, Charles Stanfield Jones, diz para o Crowley que prestou o juramento do abismo, que é um grau muito alto da A, e que ele descobriu a chave do livro da lei, e apresenta ao Crowley um estudo em que revela essa chave como sendo o número 31. Uma série de implicações cabalísticas, gemátricas, são envolvidas nisso. Porém, o interessante de frisar aqui é que o Crowley entende que o Charles Stanfield Jones é uma espécie de filho mágico dele com a Jane Foster. Tá? Então, nasce em Telemann o conceito de filho mágico que pode ser explorado, falado bastante sobre ele. Mas ele fica todo animado e escreve uma coisa que é muito importante, por volta de 1918, um livro que é considerado de classe A, eu acho que sim, classe A, na A, é um livro de revelação, um livro sagrado, chamado Liber Aleph, o livro da sabedoria ou da loucura. E é um assunto tão interessante que dá para fazer uma live só a respeito disso, um papo só a respeito disso. Fica para outra hora, claro. Mas, enfim, ele volta para a Inglaterra, em 1919, tenta se regularizar na maçonaria inglesa. Na verdade, ele tentou se regularizar na maçonaria inglesa um pouco antes, né? Não conseguiu por conta de influência, talvez, do Westcott, que era um maçom de altíssimo grau lá na 33, lá na Inglaterra, e havia tido uma arenga com Crowley na época da Golden Dawn. É curioso porque o Crowley tenta ser maçom inglês, né? E para dar mostras da fidelidade dele à maçonaria inglesa, ele denuncia a maçonaria francesa, da qual ele era parte, acusando-a de ser, digamos assim, conivente com algo que ele considerava um absurdo, que é a comaçonaria. A resultado, ele fica irregular na França e não é reconhecido na Inglaterra, então a carreira maçônica dele regular é encerrada, por assim dizer. Mas aí, em 1920, ele para com essa história de procurar ser oficialmente maçom e parte para projetos muito mais ousados. E a gente chega, em 1920, na Itália, em Cefalo, ou Cefalo, onde ele monta a Abadia de Telemann, um local em que inicialmente o Crowley considerava sendo como uma ideia de paraíso para ele. Muito bem. Essa ideia de Abadia de Telemann não é uma criação do Crowley. O Crowley usou. Mas o termo Abadia de Telemann foi usado por um padre católico, se não me falha a memória, dominicano, chamado François Rabelais, que ele escreve um livro extremamente satírico chamado As Aventuras de Gargantua e Pantagruel, onde ele apresenta a Abadia de Telemann, onde a lei faz o que tu queres, exatamente dentro dos moldes do Crowley. O Crowley tira isso da sátira e põe no mundo real. Então ele diz que a Abadia, repetindo, é um local perfeitamente feliz, correspondente exatamente ao que ele considerava ser o paraíso. E isso em 1920. Também em 1920, então, lá na Abadia de Telemann, é adotado algumas práticas telêmicas.
segundo Crowley. As pessoas se reuniam lá, homens e mulheres, não havia casais definidos, era uma prática de amor livre, atividades livres, práticas de rituais telêmicos de adoração ao sol. Se alguém conhece aí o Liber-Reich, é exatamente o Liber-Reich, 4 adorações ao sol por dia, missas gnósticas e uma série de outras atividades mágicas eram feitas nesse local que ficava na Sicília, Itália, Sicília. Tudo ia muito bem até que uma filha do Crowley, esqueci o nome da mãe, Lea Hissing, uma garota chamada Poppy, nasce, mas prematuramente falece, com menos de 1 ano de idade, 1 ano e meio de idade. Aquilo causa uma comoção muito grande neles, mas eles seguem o projeto da abadia. O Crowley, com outra de suas mulheres escarlates, uma garota chamada Ninette Shumway, ele tem uma outra filha, que ele põe um nome mais assim tranquilo do que aquela primeira filha, né? Ele chama a garota de Astarte Lulu Pantheia. Tem essa filha também na abadia. Só que em 1923 acontece uma outra tragédia nesse local. A morte de um poeta chamado Raoul Loveday. A esposa do Raoul Loveday, que era um discípulo do Crowley, o casal se mudou para a abadia. A esposa sai a público e fala assim os maiores absurdos que teriam acontecido dentro dessa abadia, entre maus tratos, e ela acredita a morte do Raoul Loveday ao sacrifício de um gato, e que o Crowley teria obrigado ao Raoul Loveday a ingerir o sangue desse gato. Ele, com a saúde fragilizada, ele acaba falecendo. Posteriormente, o Crowley, no relato do Crowley, ele diz que não foi nada disso, que na verdade o Raoul Loveday estava passeando e encontrou uma água que ele tinha sido avisado. Essa água é de uma fonte contaminada, não beba. E o Raoul Loveday bebe dessa água. Depois acontece um outro relato de uma discípula do Crowley chamada Jane Wolfe, em que ela diz mais ou menos a mesma coisa. O Raoul Loveday chegou aqui com a sua saúde muito debilitada, ele estava com infecção grave na garganta, não comia, não bebia, nada. Nós providenciamos cuidados médicos para ele, ele começou a se recuperar, foi passear e bebeu água contaminada e acabou falecendo. Quer dizer, um relato muito parecido com o do Crowley. Seja como for esse relato, o escândalo ocorrido, alguns tabloides britânicos estamparam em letras garrafais assim: a grande besta e suas orgias na Sicília. Tá? E contam o caso da morte do... uma coisa assim, bem assim, sensacionalista. Contam o caso da morte do Raoul Loveday e acreditam apenas a história da esposa dele, a Betty Loveday. O resultado disso é o seguinte: o Crowley e a turma toda deles receberam uma intimação vinda da polícia de Mussolini para que deixassem a Itália. Então, literalmente, eles foram expulsos da Itália. Então, o sonho da abadia de Telemann é encerrado naquele momento. Contudo, até hoje, se não me falha a memória, lá é um terreno abandonado, uma casa abandonada, cheia de mato, tomando conta. Vários telemisas fazem uma espécie de peregrinação até aquele local, entram, pulam no muro, tá, abrindo o portão, e tiram fotos lá dentro. Tenho até amigo que fez isso, e postam na internet, e virou uma espécie de referência telêmica, a abadia de Telemann lá na Sicília, Itália. Muito bem, de volta para a Inglaterra, o Crowley sabe que o Theodore Ross, que era líder da Ordo Templos Orientes, em 1923, 1924, está muito doente e está falecendo, e falece, na verdade. Ele promove uma reunião numa cidadezinha alemã chamada Weida, onde ele se apresenta como chefe não da UTU, mas chefe eu me esqueci novamente o título do que ele se impõe, né? Tô vendo aqui o cara falando que tem fotos da abadia na internet. Tem sim, tem muitas fotos. Ele, nessa reunião em Weida, ele se põe como chefe da UTU.
e é aceito pelos seus próprios discípulos, entre eles um sujeito que ele tinha recentemente conhecido, chamado Karl Germer, que veio a ser seu sucessor na Ordo Templis Oriente. Muito bem. Seguindo, com licença. Um momentinho.